Olá, nação azulina, torcedor do Clube do Remo. Que alegria poder conversar com vocês mais uma vez sobre tudo o que está acontecendo com o nosso Leão Azul. A temporada de 2026 está prestes a começar e a expectativa entre a torcida é enorme. Em apenas uma semana, o Remo volta a campo para estrear oficialmente na temporada, já disputando um título importante diante do Águia de Marabá, e a ansiedade entre os torcedores é visível. Mas antes mesmo do apito inicial dessa temporada, já temos muitos acontecimentos relevantes para comentar, desde a situação do sócio-torcedor até os desdobramentos do mercado da bola e, é claro, a recente participação do clube na Copa São Paulo de Futebol Júnior, que terminou com resultados frustrantes, mas também com importantes aprendizados. Falando primeiro sobre a Copinha de 2026, infelizmente o Leão Azul não conseguiu avançar na competição. O time esteve no grupo 27, que contava com Palmeiras, Batalhão do Tocantins e Monte Roraima, e o Remo acabou sendo eliminado na primeira fase. Era uma equipe cotada para avançar, principalmente levando em consideração o histórico recente do clube nas categorias de base, mas infelizmente a realidade do futebol mostrou mais uma vez que sem investimento consistente e estrutura adequada, mesmo o esforço e a dedicação da garotada nem sempre são suficientes. O Palmeiras, como esperado, terminou como líder do grupo, enquanto a disputa pela segunda vaga ficou entre Monte Roraima, Batalhão do Tocantins e o Remo. O Monte Roraima acabou se classificando com 2 vitórias, sendo uma delas justamente contra o nosso time na segunda rodada. O Remo encerrou a campanha com 3 pontos, somando 2 derrotas, uma para o Monte Roraima e outra para o Palmeiras, por 3-0, em um confronto que evidenciou as diferenças de estrutura e investimento entre os clubes. A competição deixou algumas reflexões importantes. Apesar de a equipe comandada por Netão ter mostrado dedicação, o desempenho coletivo do Remo foi limitado, e a equipe não conseguiu desenvolver um futebol consistente. A falta de entrosamento e de um planejamento estruturado para a base ficou evidente durante os jogos, principalmente quando comparado a clubes que já possuem infraestrutura consolidada e programas de desenvolvimento bem estruturados. O Palmeiras, por exemplo, tem um histórico impressionante de revelações e atletas que rapidamente são incorporados ao futebol profissional ou vendidos para outros clubes, gerando receita e consolidando o trabalho de base. Já o Remo segue em um processo de crescimento e organização que precisa de investimentos concretos para atingir um patamar similar. Mesmo diante das dificuldades, é importante reconhecer o esforço da molecada, que enfrenta desafios enormes para representar o clube. Jogadores jovens, treinadores e funcionários da base trabalham juntos, muitas vezes com recursos limitados, para manter vivo o sonho de cada atleta e de cada família envolvida nesse processo. É um trabalho de muita dedicação, que merece respeito e apoio. Olhando para frente, a expectativa é de que, com o futuro centro de treinamento saindo do papel, possamos ver mudanças significativas no desenvolvimento da base remista. Um CT estruturado não apenas proporcionaria melhores condições para o treinamento diário, mas também permitiria a implantação de programas completos para jovens atletas, incluindo acompanhamento técnico, fisiológico e psicológico, preparando-os de forma integral para a carreira profissional. A experiência da Copinha deste ano serve como alerta e motivação para que investimentos concretos sejam feitos, garantindo que o Remo não apenas participe das competições de base, mas que dispute em condições de igualdade, com estratégias e estrutura que realmente possibilitem o crescimento dos jogadores e a revelação de talentos. Esse planejamento estratégico é fundamental para que a história de sucesso da base remista volte a se repetir nos próximos anos. Falando agora sobre o início da temporada e a Supercopa, no dia 18 de janeiro o Remo estreia contra o Águia de Marabá, e já existe uma grande expectativa em relação à presença da torcida. No entanto, surgiram algumas dúvidas em torno do acesso de sócios torcedores, tanto do Remo quanto do Águia, ao estádio de forma gratuita ou com algum benefício especial. De acordo com o regulamento da competição, caso os clubes optem por implementar o programa de sócio-torcedor, haveria direito a um desconto de 50% no valor do ingresso, mas essa decisão depende do consenso entre os clubes e da organização da federação. Até o momento, ainda não houve confirmação sobre como isso será aplicado, e os torcedores seguem atentos a qualquer atualização, na esperança de que o programa seja efetivamente contemplado e que os sócios possam ter acesso aos jogos com condições diferenciadas.
Independente disso, o Remo já definiu os valores dos ingressos, R$ 33 para a arquibancada e R$ 66 para as cadeiras, garantindo que a partida possa ser acompanhada por todos que desejarem apoiar o clube nesse início de temporada. Enquanto a bola ainda não rola, o mercado da bola continua agitado no clube do Remo. Vários nomes têm sido especulados, e o clube tem buscado reforços que possam contribuir imediatamente para a temporada de 2026. Entre os nomes que surgiram recentemente, estão o argentino Leonel Picon, volante do Platense, que seria uma indicação do treinador Juan Carlos Osório, e jogadores ofensivos como Barleta, atacante do Sport, e Ian Bolazzi, que estava no Cruzeiro e teve seu nome ligado à Chapecoense. No caso de Bolazzi, houve disputa direta entre o Remo e a Chapecoense, mas o jogador acabou optando por fechar contrato com a equipe catarinense, mesmo após a proposta do Remo, que segundo fontes internas do clube, era bastante competitiva. Essas negociações evidenciam a importância de planejamento financeiro, avaliação de riscos e cuidado com contratos, de forma a garantir que o clube possa reforçar o elenco sem comprometer seu orçamento. No caso de Leonel Picon, a situação ainda está em negociação com o Platense, que detém 50% dos direitos do atleta e deseja negociar sua venda definitiva. O Remo tem conversado com o staff do jogador para viabilizar a contratação, observando critérios financeiros que não prejudiquem o clube a longo prazo e que permitam uma eventual opção de compra segura. Além disso, Lucas Lima também está próximo de definir sua situação, dependendo do acerto com o Sport Recife, já que existem pendências financeiras relacionadas a salários anteriores. O Remo já fez proposta ao jogador, e o staff aceitou, mas a liberação depende da resolução de questões financeiras com seu clube anterior, o que deve ser definido nos próximos dias. Outras contratações, como Patrick e Marlon, zagueiro vindo do Ceará, também estão avançadas, com o clube buscando oficializar os nomes a tempo do início da temporada, garantindo que o técnico tenha opções suficientes para a estreia contra o Águia de Marabá. Além das contratações, outro ponto essencial para o início da temporada é o acompanhamento médico e fisiológico dos atletas. O Dr. Jean Clay divulgou recentemente o protocolo do NAS, explicando os procedimentos que os jogadores precisam seguir ao chegar no clube. O trabalho do NAS tem sido fundamental nos últimos anos, permitindo a recuperação e manutenção da forma física de atletas como Pedro Rocha e Rangel, que conseguiram superar lesões e voltar a atuar em alto nível. Essa preparação adequada é essencial para que os jogadores possam render sem risco de lesões, respeitando os processos de avaliação e monitoramento que garantem a segurança física da equipe. No início da temporada de 2026, respeitar esses protocolos será ainda mais importante, já que muitos clubes adversários têm optado por mesclar titulares e equipes de base em seus primeiros jogos do ano, testando alternativas sem comprometer a condição física dos atletas. A movimentação no mercado da bola e na preparação física demonstra que o Remo está buscando equilíbrio entre reforços, planejamento e estrutura, tentando iniciar a temporada com bases sólidas e condições adequadas para os atletas. Mesmo diante de desafios, o foco do clube é avançar em todas as frentes, com atenção à recuperação física, à formação de elenco e ao desenvolvimento da base, garantindo que a temporada de 2026 comece com perspectivas positivas. Aprendizado a partir das dificuldades e a busca por resultados expressivos tanto nos jogos da Supercopa quanto nas competições que virão ao longo do ano. Enquanto a estreia do Remo se aproxima, a torcida azulina segue acompanhando de perto cada movimento do clube, seja dentro de campo ou fora dele, no mercado da bola. A expectativa é grande, principalmente porque a temporada de 2026 promete desafios intensos e oportunidades de mostrar força, organização e ambição. Os reforços que chegam, assim como jogadores da base que vão ganhando espaço, são peças importantes para que o clube consiga apresentar um futebol competitivo, equilibrado e capaz de encantar a torcida desde os primeiros jogos. A Supercopa, embora seja uma competição curta, já representa um teste importante para a equipe, permitindo observar a química entre os atletas e avaliar a integração dos novos contratados com o elenco já existente. É nesse momento que o treinador Juan Carlos Osório precisa avaliar, ajustar e preparar o time para os desafios que virão ao longo do ano, garantindo que a equipe comece a temporada com confiança e organização. No âmbito das contratações, o Remo tem buscado reforços que possam realmente agregar valor imediato ao elenco. Alguns nomes,
como Patrick e Marlon, zagueiro vindo do Ceará, já estão próximos de serem anunciados oficialmente, e as imagens de treino com o novo zagueiro já começaram a circular, dando uma prévia do que o clube espera da integração desses atletas. A chegada desses jogadores, combinada com a permanência de peças importantes do elenco, deve proporcionar ao técnico mais opções táticas e estratégicas, permitindo alternar formações e estilos de jogo de acordo com os adversários. Além disso, a questão física e a preparação adequada são fatores cruciais, e o trabalho do NAS tem sido fundamental nesse sentido, garantindo que cada jogador comece a temporada em condições ideais, prevenindo lesões e mantendo o rendimento em alta. A experiência recente com atletas como Pedro Rocha e Rangel mostra que o planejamento correto, aliado à fisiologia esportiva e aos protocolos de recuperação, faz diferença na hora de conquistar resultados consistentes. Ao mesmo tempo, o mercado da bola continua movimentado. Nomes como Leonel Picon ainda estão em negociação, e a ideia do clube é garantir um negócio seguro, que não comprometa o orçamento e ao mesmo tempo traga qualidade técnica para a equipe. O volante argentino, indicado por Osório, tem despertado interesse, mas as conversas com o Platense, que detém 50% dos direitos do jogador, precisam ser conduzidas com cuidado. O Remo busca uma negociação que permita a contratação sem riscos financeiros, avaliando valores e condições de pagamento que estejam dentro da realidade do clube. Essa cautela é essencial para que o time possa manter sua saúde financeira ao longo do ano e investir em outras áreas, como estrutura da base, melhorias no CT e desenvolvimento de novos talentos. A negociação com Leonel Picon ilustra bem como o planejamento e a estratégia são fundamentais para que o Remo consiga reforçar seu elenco de forma equilibrada, pensando no presente e no futuro do clube. Lucas Lima também é um caso que mantém os torcedores atentos. O jogador tem sua situação diretamente ligada ao acerto com o Sport Recife, já que existem pendências financeiras que precisam ser resolvidas. O Remo já fez a proposta e o staff do atleta aceitou, mas a liberação depende do desfecho das negociações com o clube anterior. Caso o acordo seja fechado, Lima chega como uma peça importante para o setor ofensivo, trazendo experiência, habilidade e capacidade de decisão em momentos-chave da temporada. A expectativa é de que nos próximos dias essa questão seja resolvida, permitindo que o técnico Osório conte com mais uma opção para montar seu time titular. A definição dessas negociações mostra como cada contratação envolve múltiplos fatores, incluindo salário, direitos de imagem, acerto com clubes anteriores e planejamento estratégico do elenco, sendo um processo complexo, mas essencial para fortalecer a equipe. A preparação física, aliada à estratégia do técnico, é outro ponto fundamental para que o Remo consiga iniciar a temporada com o pé direito. O NAS tem desempenhado um papel crucial, garantindo que os jogadores recém-contratados e os remanescentes estejam totalmente integrados ao programa de condicionamento físico, exames médicos e protocolos de prevenção de lesões. Essa preparação não apenas contribui para o rendimento dentro de campo, mas também oferece segurança para que atletas mais jovens possam se desenvolver sem comprometer sua saúde. A equipe técnica do Remo vem monitorando cada detalhe, desde o calendário de treinos até a intensidade dos exercícios, buscando garantir que todos os jogadores estejam prontos para competir em alto nível desde a primeira partida oficial. Antes de seguir, já te convido a se inscrever aqui no Remo agora e deixar seu like. Assim você não perde nenhuma novidade do Leão e fica sempre por dentro das notícias em primeira mão. Bora continuar! Nos bastidores do futebol brasileiro, um burburinho crescente começa a ganhar força e chama a atenção de torcedores, dirigentes e empresários. Circula com insistência a informação de que Luciano Heng, dono da rede Avan e figura conhecida no meio empresarial, teria manifestado interesse em investir pesado no clube do Remo. A proposta, ainda tratada como especulação, seria ambiciosa, uma bolada capaz de mudar o patamar do tradicional clube paraense e recolocá-lo no mapa das grandes potências nacionais. Segundo fontes próximas ao ambiente político e esportivo do norte do país, a ideia de Heng não se resumiria a um simples patrocínio pontual. O projeto ventilado envolve uma reestruturação profunda, com aportes financeiros robustos, modernização administrativa, investimento em infraestrutura e um plano esportivo de médio e longo prazo. O objetivo seria claro: transformar o Remo em um clube competitivo,
capaz de brigar por acessos, títulos e maior protagonismo no cenário nacional. A simples possibilidade desse movimento já provoca debates intensos entre os azulinos. Parte da torcida vê com entusiasmo a chance de um investidor de grande porte assumir papel central, lembrando que o Remo carrega uma história rica, uma torcida apaixonada e um potencial de mercado ainda pouco explorado. Outros, mais cautelosos, ponderam sobre o modelo desse possível investimento, questionando até que ponto o clube manteria sua identidade e autonomia diante de um empresário de perfil forte e opiniões marcantes. Dentro do clube, o silêncio é a palavra de ordem. Oficialmente, ninguém confirma negociações, mas o clima é de expectativa. Dirigentes sabem que uma proposta dessa magnitude poderia representar um divisor de águas, especialmente em um momento em que o futebol exige cada vez mais profissionalização e capacidade financeira para competir em alto nível. Nos corredores, comenta-se que conversas informais já teriam ocorrido, ainda sem avanços concretos. Caso a especulação se confirme, o Remo poderia entrar em uma nova era, com impactos que vão além das 4 linhas. A marca do clube ganharia visibilidade nacional, o futebol paraense voltaria aos holofotes e o mercado local seria aquecido. Por enquanto, tudo permanece no campo dos rumores, mas a simples menção do nome de Luciano Heng ao Leão Azul já foi suficiente para agitar o noticiário esportivo e alimentar sonhos de grandeza na Baía do Guajará. Trazemos notícias atualizadas do Remo todos os dias. Inscreva-se aqui no Remo agora e deixe seu like para continuar recebendo novidades exclusivas do Leão. Compartilhe também sua opinião nos comentários, isso ajuda muito o nosso trabalho. Até o próximo vídeo.